meus amores, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula, nossa aula de quinta-feira, é a aula de História, não é mesmo? Então, a aula de História dessa semana é um pouquinho diferente, porque é uma aula em homenagem, né, à festa da nossa cidade. A festa da nossa cidade, ela é conhecida na região toda, né? E já é comemorado há muitos e muitos anos. E hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre a história da nossa cidade. Vocês já devem ter lido a folhinha que a tia mandou para casa e nessa folhinha a tia conseguiu resumir bastante a história da nossa cidade. E hoje aqui nós vamos falar só um pouco sobre aquilo que a gente leu já na nossa folhinha, tá bom? Vamos lá então. Então, antes da gente começar a falar sobre a história da nossa cidade, a tia quer comentar um pouco sobre a festa, porque nesse período, se nós não estivéssemos em quarentena, provavelmente estaríamos nos programando para irmos à festa, não é? Onde acontece ali no centro da cidade, com parque, com desfile cívico, com a tia tentaria levar vocês ao museu da nossa cidade, que para quem não sabe, onde é a Biblioteca Municipal tem um pequeno museu com acervos da história da nossa cidade, mas esse não é o momento, então esse ano ficaremos sem a festa de São Fidélis, mas não ficaremos sem conhecer um pouco mais da história da nossa cidade. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais da nossa história, da história da nossa cidade. E aí, a nossa história, a história de São Fidélis, começou há bastante tempo atrás, por volta assim do meados do século XVIII. Então, se a gente pensar, nós estamos no século XXI e a nossa história começou lá no século XVIII. Então, aqui na nossa cidade, assim como em todo o território brasileiro, o país, como nós já falamos essa semana mesmo, eram dos índios. E antes dos portugueses chegarem aqui, quem tomava conta, quem vivia aqui, eram os índios. E aqui na nossa região não era diferente. Quem povoava essa área, onde hoje é o município de São Fidélis, eram os índios coroados e puris. Exatamente coroados, exatamente porque onde hoje é o bairro Coroados, era onde tinha maior concentração dos índios coroados. Só que esses índios, eles não se davam muito bem, eles brigavam um pouco, tinham uma rivalidade. E aí viviam em confrontos. Então aqui nessa região tinham algumas casas, mas eram bem afastadas umas das outras. E os colonos que tinham aqui viviam ameaçados com medo de sofrer ataques dos nativos, que eram os índios. Então, quando os portugueses chegaram aqui no nosso Brasil, eles perceberam que o Brasil tinha um território muito grande e que era um país rico, com muitas riquezas naturais. Aqui na nossa região não foi diferente, e por ter muitos índios, o vice-rei, com interesse na vida local, ou seja, de estruturar uma vida, de ter uma vida mesmo aqui em comunidade, ele já se ligou em pedir para que fizesse expedições para essa região aqui, com interesse de quê? De fazer o aldeamento e a catequização desses índios. Por quê? Os índios eles tinham uma resistência contra os homens brancos e os homens brancos também tinham resistência com os índios, mas a coroa portuguesa pensou assim, gente, né, esses índios, eles vão me dar trabalho, eu preciso explorar essa terra, eu preciso pegar essas riquezas, mas a gente não está se entendendo. A forma de fazer isso seria através da catequização, que seria os ensinamentos da palavra, de uma ordem religiosa, que nessa época dominava o catolicismo. Aí eles enviaram 2 capuchinhos para essa região aqui, assim como enviaram vários outros capuchinhos para outras regiões. Para a nossa região veio Frei Vitório, de Cambiasca,
e também veio o Frei Ângelo de Luca, Frei Ângelo Maria de Luca, para fazer esse aldeamento e essa catequização dos índios. Só que o Frei Ângelo e Frei Vitório, eles chegaram nessa região toda aqui, mas precisamente chegaram em Campos. Aí eles ficaram procurando o melhor local para se fazer esse aldeamento. E então, somente alguns dias depois, eles chegaram aqui em São Fidélis, mais precisamente na Gamboa, entendeu? Que seria, antigamente se falava do bairro Gamboa, hoje em dia eu nem sei se ainda funciona ou se fala Gamboa, mas chegaram nesse local aqui em São Fidélis. E aí, por incrível que pareça, eles tiveram uma boa acolhida dos índios. Os índios receberam bem eles. E aí começou todo esse processo de aldeamento e de catequização desses índios aqui da nossa região, dos índios coroados e puris. Então, depois de chegarem aqui, Frei Ângelo e Frei Vitório batizaram a nossa cidade de São Fidélis de Sigmaringa, em homenagem ao santo São Fidélis. E depois, bem depois, mais tarde, através de um decreto, passou a se chamar São Fidélis e tirou o Sigmaringa. Mas é por isso que hoje, que no caso amanhã, dia 24 de abril, é feriado municipal aqui na nossa cidade, porque é o dia que se comemora o dia do santo São Fidélis de Sigmaringa, tá bom? Então, aí o Frei Ângelo e Frei Vitório foram realizar a missa em homenagem, né, ao santo São Fidélis. E aí perceberam que sentiram a necessidade de ter um local específico para os cultos. E começou então a ser construído em 1783 a primeira igreja, onde seriam os cultos, que hoje é onde se encontra ali o auditório do Colégio Estadual de São Fidélis. Então foi ali a primeira igreja. Depois de bastante tempo, com o aldeamento e a população crescendo, eles tiveram uma necessidade maior de se ter um templo maior. Foi então que somente em 1808 foi inaugurada a Igreja Matriz de São Fidélis, que é aquela ali do centro da praça. Essa foi um pouco da história de como aconteceu esse processo todo entre os índios e a chegada dos fundadores da nossa cidade, que foram o Frei Ângelo e o Frei Vitório. Aí a cidade foi se desenvolvendo, né? A agricultura da cidade foi se desenvolvendo com muitos e muitos anos, e bem depois, por volta de 1847, mais ou menos, a nossa cidade recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, e ele ficou hospedado onde hoje é a Biblioteca Municipal. Ali era a casa do Barão de Vila Flor, e ele ficou hospedado ali. Então, assim, é um marco, porque Dom Pedro II foi o grande líder, né, um dos grandes líderes do nosso país, então um importante líder, e ele passou por nossa cidade. É muito bacana esse fato da nossa história. Depois de eu ter citado esse fato do imperador Dom Pedro II ter passado aqui por nossa cidade, a gente volta a falar um pouco sobre a Igreja Matriz. Por quê? A Igreja Matriz é um monumento da nossa cidade e é um marco para a nossa cidade, porque a nossa cidade começou a se desenvolver, falando-se em estrutura, a partir da Igreja Matriz. Então, se vocês forem pegar o mapa do centro da nossa cidade, vocês vão perceber que todas as ruas estão à volta da igreja, em volta, né, da Igreja Matriz. E é por isso também, já abro um parênteses aqui, para a gente falar o porquê que a nossa cidade é reconhecida como cidade poema. Porque todas as ruas, elas são retas como as linhas de um poema. Então, isso é um fato também, outro fato interessante sobre a nossa cidade. E a Igreja Matriz, ela foi construída, né, foi elaborada pelo Frei Ângelo e Frei Vitório. Eles também eram estudiosos da arquitetura e foram eles que elaboraram todo o projeto da Igreja Matriz. E a estrutura que a gente vê hoje na nossa cidade é a estrutura inicial dela. Ela passou por uma reforma, porque a igreja já tem mais de 200 anos, mas o projeto inicial ele foi
preservado. Então, assim, a pintura tentou se preservar ao máximo, e aquela que não conseguiu preservar, tentaram assim, recriar, né, fazer uma releitura daquilo que foi feito pelos capuchinhos. Outro fato importante também sobre a igreja é que ela tem o formato de cruz e que a frente dela fica voltado pro Rio Paraíba do Sul, que era o meio de acesso, né, entre as regiões. Eram pelo Rio Paraíba do Sul que chegavam pessoas e saíam pessoas. Então, a igreja é voltada para lá e ela tem o formato de cruz. E em volta dela foram construídas as ruas que a tia já comentou. Em frente à igreja, perto ali entre a ponte metálica e entre a igreja matriz, tem um monumento ali em homenagem aos fundadores da cidade, que foi o Frei Ângelo e o Frei Vitória. Então, quando vocês passarem por ali, vocês podem observar que tem duas estátuas, né, monumentos em homenagem a eles. Então, pessoal, vocês já podem observar e puderam observar na folhinha e também nesse vídeo que a história da nossa cidade é uma história muito vasta, muito rica. A gente tem várias coisas para descobrir, para conhecer sobre a nossa cidade, que às vezes no nosso dia a dia a gente não tem conhecimento sobre isso. Além disso, a gente precisa falar um pouco ainda sobre a geografia da nossa cidade. Como assim, tia? Os distritos da nossa cidade. Nossa cidade possui 5 distritos. São Fidélis é o primeiro distrito, que é a sede, a cidade. Ipuca, o segundo distrito. Pureza, terceiro distrito. Colônia, quarto distrito. E Cambiasca, que é o quinto distrito. São Fidélis é banhado por vários rios, né? Tem Rio do Colégio, que a gente conhece, que a gente ouve bastante falar, e o principal é o Rio Paraíba do Sul, que corta a nossa cidade, tá? Então, e além de tudo isso que a tia já comentou, na folhinha também vocês puderam ler sobre o patrimônio cultural, né? Os distritos, a tia já comentou, a hidrografia, sobre os rios, a tia comentou alguns também, tem outros aqui, os aspectos econômicos também. Outra coisa legal que a tia trouxe para vocês hoje é esse livro aqui, ó. Esse livro São Fidélis, a História Consagrada. Ele marca, né, traz a história de São Fidélis bem mais detalhado do que tudo aquilo que a tia já contou para vocês aqui. Fala sobre, assim, detalhes sobre a história que a tia não tem como falar, porque senão o vídeo fica grande. Ó, ele traz fotografias da cidade, ó, tá vendo? Tem da igreja também, ó, aqui, de pessoas importantes e tal. Então, é um livro que marca os 200 anos da Igreja Matriz. Depois que a gente voltar para a escola, a tia pode levar para vocês estarem olhando, estarem lendo, se caso vocês se interessarem. Outra coisa também que a tia não falou, mas que é bem legal, são sobre as lendas da nossa cidade. Tem a lenda da Serra do Sapateiro, né? Tem a lenda da Bela Joana e tem outras inúmeras lendas que, se vocês quiserem pesquisar nesse momento que a gente está em casa, seria bem legal, porque são histórias diferentes, histórias interessantes, que vocês podem estar lendo, conhecendo um pouco da nossa cidade e colocando a nossa leitura em prática também. Então, pessoal, além da atividade que a tia deu na folhinha para vocês realizarem em casa, nós temos um trabalho. O trabalho vai ser um cartaz. O cartaz, a tia quer que vocês montem ele com margem, título, podem escolher o título que vocês quiserem. Vai ser um cartaz sobre São Fidélis, porque a nossa cidade, a gente já falou aqui, é muito rica, tem muitos pontos turísticos, muitos pontos culturais, e a tia queria que vocês, quer que vocês façam um cartaz em homenagem à nossa cidade. Então, esse cartaz pode ter os pontos turísticos, pode ter os pontos culturais, pode ter lendas, pode ser assim, um cartaz bem variado que homenageia a nossa cidade. Tá legal? Quero ver cartazes lindos, coloridos. E, tia, mas
a gente vai expor esse cartaz quando? Vamos expor esse cartaz na nossa escola depois que o período da quarentena acabar, porque é a festa de São Fidélis em abril, mas nós moramos na cidade e podemos homenageá-la a qualquer momento, tá legal? Então a nossa tarefa de hoje, além da atividade que a tia já deu, é montarmos um cartaz sobre São Fidélis, com foto, com lenda, com tudo aquilo que vocês conseguirem de mais interessante. Vocês podem pesquisar na internet, porque tem o site da nossa cidade. Lá o site traz muitas coisas interessantes, com imagens e tudo mais. Então, fiquem à vontade. A tia quer que vocês coloquem a criatividade de vocês, tá bom? Então, mãos à obra. A nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, sobre a história da nossa cidade. Tem muitas outras coisas que a tia queria comentar, mas quando a gente voltar para a escola, a tia pode comentar com vocês sobre lenda do túnel, sobre outros tipos de história e quem sabe por que não visitarmos o museu da nossa cidade, não é mesmo? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até segunda-feira, porque amanhã é feriado. Tchau!